palavra de Deus, que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Vamos continuar refletindo um pouco sobre oração, falando um pouco sobre essa prática tão importante na vida do cristão. Quando nós nos relacionamos com o Pai, quando nós temos comunhão com o Pai, quando nós temos a oportunidade de falarmos, abrirmos o nosso coração ao nosso Pai e recebermos dele aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos. Amém, queridos? Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 11, vamos estar lendo algumas instruções a respeito de oração, instruções do próprio Mestre Jesus aos seus discípulos e também a nós. Assentados assim como estamos, mas com reverência à palavra de Deus, nós vamos estar lendo esses versos de Lucas 11, do 1 ao 13. E diz assim a palavra de Deus: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Oremos. Pai amado, nós te somos gratos por podermos te ouvir, gratos por podermos estar diante de ti, e pelo teu Espírito Santo que neste lugar ministra aos nossos corações. Obrigado por cada vida e cada família, e pedimos, Pai, que tu venhas estar falando conosco. Obrigado, Senhor, por esses momentos de comunhão, de celebração, momentos de louvor e adoração ao teu santo nome, porque não há outro nome sobre o teu nome, o nome no qual há todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E é por este nome que oramos, o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E pedimos, Pai, que com liberdade o teu Santo Espírito ministre neste lugar aos nossos corações, ao começar por mim, ao começar no meu coração. Ministra, Senhor, a tua vontade e o teu querer, para que nós possamos sair deste lugar renovados, cheios da tua presença e discernimento de que realmente precisamos estar na tua presença a cada dia mais e mais. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Aqui, meus queridos, falando e continuando, falar um pouco sobre oração, um tema bastante necessário, mas pouco abordado nos nossos dias, porque na verdade a gente vive de uma forma onde a oração praticamente perdeu-se o costume, perdeu-se o hábito,
não temos mais esse fervor, não temos mais essa intensidade de orar, de clamar a Deus. E quando o Senhor ministra conosco e tem ministrado nesses últimos tempos a necessidade de nós voltarmos ao primeiro amor, também nós vemos a necessidade de voltarmos às primeiras obras e às primeiras práticas de oração. E eu creio que o Espírito Santo ministrando nos nossos corações, no meu coração, essa semana principalmente, e ter me levado a este texto, e eu me fiz uma pergunta, e essa pergunta eu quero deixar para cada um de nós. Como nós orávamos logo quando nós nos convertemos? Como era a nossa oração, o nosso tempo de oração, o nosso tempo com Deus, logo no início, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós nos entregamos a Cristo, aqueles momentos em que passávamos na presença de Deus e nós não víamos a hora passar, momentos em que nós buscávamos a presença de Deus e orávamos, e quando nós olhávamos e nos dávamos por conta, tinham se passado horas na presença dele, e lá nós estávamos orando. Ainda continuamos assim? Ainda estamos assim? Ainda vivemos assim? Ainda oramos assim? Ou na verdade nós estamos e necessitamos também nesta área voltar ao nosso primeiro amor? São perguntas que nós precisamos nos fazer, porque na verdade a vida é tão corrida, os nossos dias são tão corridos que nós, na verdade, não conseguimos mais orar. Nós achamos que não temos mais tempo. Porque na verdade uma boa parte do nosso tempo nós vendemos, todos nós. E os jovens que ainda não estão vendendo, logo vão ter uma profissão, logo vão trabalhar e vão vender também uma boa parte do tempo de vocês. Vocês vão vender isso. Nós vendemos o nosso dia, nós vendemos o nosso tempo, porque nós vamos trabalhar em algum lugar e as pessoas vão pagar para nos ter naquele lugar, trabalhando para elas, e isso vai ocupar o nosso tempo. E aí nós, quando chegamos em casa, nós estamos cansados, aí nós temos que ter o nosso tempo de descanso, nós temos que ter o nosso tempo de redes sociais, nós temos que ter o nosso tempo de internet, nós temos que ter o nosso tempo de descontração, de N situações, N motivos e situações requerem o nosso tempo. E depois que casamos, nós precisamos dar tempo à nossa família, e assim o nosso tempo se vai. Obrigado. Assim o nosso tempo se vai, e quando nós nos damos por conta, o dia acabou. E nós não oramos. E aí nós vamos orar, quando eu falei hoje pela manhã isso. O remédio da insônia, oração. O remédio da insônia é oração. Deita na cama e começa a orar, para ver quanto tempo você fica orando. É cura da insônia. A gente pega no sono de uma maneira tão rápida, que quando vê, a gente está agradecendo pelo nosso pecado. A gente está falando coisas que ali a mente já está, o subconsciente já está vagando, e a gente está agradecendo pelo pecado, a gente já está falando com Deus de uma forma assim que a gente nem sabe o que está falando, e quando vê, dormiu. E geralmente é assim que acontece. Geralmente é dessa forma que acontece. A gente tira um tempo para orar quando nós já não temos mais tempo. E a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos revela e nos ensina que nós precisamos dar o nosso melhor a Deus. E no melhor do nosso tempo também precisa ser a Deus. E de um tempo para cá, eu não sei se eu já contei isso aqui, quando eu trabalhava ainda, morava na Feliz e trabalhava a uns 30 quilômetros da minha casa, e eu ia trabalhar de moto. E eu levava mais ou menos meia hora para fazer esse trajeto de moto. E era uma meia hora que eu orava. Eu subia na moto e ia para o meu trabalho em oração. Eu orava. Eu falava com Deus, eu pedia que o Senhor abençoasse o meu dia, o meu trabalho, que abençoasse a minha casa, a minha família. Eu tirava todos os dias, em cima da moto, indo trabalhar, um tempo de oração.
Não estou falando que isso é certo, que é errado. Eu fazia assim. Orava naquele tempo. Orava nesse tempo. Hoje não trabalho mais de moto. Mas eu ainda assim, de manhã, procuro tirar um tempo de oração antes de sair. Eu procuro tirar um tempo para falar com Deus, para buscar a presença de Deus, para saber o que Deus quer de nós, de mim. E eu começo a orar e começo a falar com Ele. E quando eu vejo, eu estou orando por mim, eu estou orando pela minha família, estou orando pelo meu dia, pelo trabalho. Daí eu já tenho um trabalho que eu vou fazer, eu já peço que o Senhor me dê direção, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê condições para resolver aquele negócio. Às vezes coisas fáceis, outras vezes coisas mais difíceis. Mas eu peço a direção de Deus para que tudo aconteça de uma forma tranquila durante o meu dia. E quando a gente se dá por conta, a gente lembra, não sei como isso é, eu não posso explicar isso, mas quando a gente se dá por conta, a gente vai lembrando, e aí eu vou lembrando de vocês. Aí eu lembro de um, e lembro de outro, e lembro de outro, e lembro de outro, e de mais outro, e eu vou orando. E a gente precisa ter a gente precisa voltar a ter esses momentos com Deus. E Jesus, ele fala aqui, através deste texto, ele ensina algo muito importante. É sobre isso que rapidamente nós vamos estar refletindo e falando e pensando um pouco nessa noite. Pensando um pouco. Cada um pensando sobre si mesmo. E Jesus orava. Veja que coisa interessante. Será que Jesus, poxa vida, Filho de Deus, o próprio Deus encarnado aqui nesta terra, orava? Mas se Jesus orava, quão miserável pecador sou eu que não tenho hábito de orar, que vejo muitas vezes e até penso que não tenho necessidade, não precisa orar, não tem necessidade de orar, eu não tenho por que orar. Deus, abrindo um parênteses aqui, prestem atenção nisso, isso também eu já tenho experiência. Quando a gente para de orar, quando a gente esfria na oração, quando a gente deixa de orar, sabe o que o Senhor faz para que a gente volte a orar novamente? Envia uma dificuldade. Comigo é assim. Às vezes a gente vai tudo tão bem. As coisas estão de vento em polpa. Deixa que eu vou orar amanhã. E aí o dia passa voando, a gente não ora. E deixa que eu vou orar depois da manhã. E aí quando vê, a gente está uma semana sem orar. A gente está um mês sem orar. E Deus está olhando, poxa vida, filho, tu não vai voltar a orar como tu orava pela manhã, ou ao meio-dia, ou à noite, sei lá quando que orávamos, quando tínhamos o tempo de oração. Filho, tu não vai voltar a falar comigo. E nós, com ouvidos de mercador, vivendo a nossa vida, fazendo as nossas coisas, agindo como se, na verdade, fôssemos os donos de tudo. E Deus, então, somente com um sopro, somente com um olhar, somente pela sua misericórdia e graça, Ele envia uma luta, uma dificuldade, um problema, para que, eu preciso de Deus, eu preciso voltar a falar com Deus. E nós então voltamos a orar e a buscar a presença de Deus. Estou falando de experiências minhas. Ninguém é perfeito, nem eu, muito menos eu, o maior dos pecadores. Não sou perfeito em nada. Mas quando eu deixo de orar, quando eu muitas vezes tenho na minha correria e deixo um dia, 2, 3 de orar, Deus me faz voltar a orar. Deus me leva a orar novamente, através de um problema, através de uma dificuldade, através de uma coisa que eu me sinto impotente diante daquilo, e eu preciso voltar a orar, voltar a jejuar, e assim Deus, na sua misericórdia, nos chama. Comigo acontece isso. E aqui, Jesus orava, Jesus em oração. Depois que ele termina de orar, um dos discípulos vai até ele e diz: Senhor, nós também queremos orar. Senhor, ensina-nos a orar. Nós também queremos orar, nós também queremos aprender a orar. E Jesus, ele ensina. Mas na verdade ele ensina, e aqui em Lucas 11, Mateus capítulo 6, se não me falha a memória, ele é o mesmo ensino, a oração do Pai Nosso. Mas na verdade esse ensino, essa oração do Pai Nosso, Jesus ensina não para ser recitado, hein? Não para ser repetido. Jesus ensina num contexto de conteúdo, o que precisa conter a nossa oração. A nossa oração, Jesus disse: quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa os nossos pecados, assim como também nós perdoamos, e não nos deixes cair em tentação. Aqui em Lucas, a oração é um pouco menor, é mais reduzida, o ensino é mais reduzido do que em Mateus, mas o conteúdo é o mesmo. Jesus está dizendo aos seus discípulos: quando vocês forem orar, orem, reconhecendo a minha paternidade, reconhecendo a minha soberania, reconhecendo que vocês dependem de mim, que vocês são pecadores falhos e que vocês precisam perdoar para que vocês também sejam perdoados por mim. Tudo isso Jesus está dizendo, isso precisa estar na oração de vocês, precisa conter, estar presente quando vocês orarem. E aí ele segue falando um ensino, uma parábola de dois vizinhos, amigos, que então um recebe uma visita, aquela visita que vem sem avisar. Já receberam visita sem avisar? Aquela visita que chega, e às vezes tu está meio apertado, não tem muita coisa para oferecer, final do mês, mas chegou a visita. Amém pela visita, glória a Deus pela nossa visita. Chega a visita, e aí aquele homem, à meia-noite, vai até a casa do vizinho, bate na porta. Chegou um amigo meu e eu não tenho nada para oferecer. Tu me concede, me empresta, me dá 3 pães para eu oferecer de comida, de janta para esse meu amigo que veio. E aí o que está dentro de casa diz: não, já estou deitado, meus filhos já estão deitados comigo, já estamos acomodados aqui, está tudo fechado, não vou levantar para te dar 3 pães. E aí Jesus diz: eu vou te dizer uma coisa, se ele não atender por ser amigo, ele vai atender porque tu está importunando ele. E Jesus ensina isso aqui a respeito de oração. Isso nós extraímos daqui grandes ensinamentos para a nossa vida, quando nós vamos olhar para esse texto e relacionar com a nossa vida de oração. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aí depois ele começa e ele encerra falando sobre nós. Nós, maus que somos, pecadores, damos boas coisas para os nossos filhos e queremos sempre o melhor para os nossos filhos, amém? Amém? Sempre o melhor, a gente quer dar sempre o melhor para os nossos filhos, e Jesus sabe disso, ele usa isso como exemplo. Vocês que são maus, vocês dão o melhor para os filhos de vocês. Eu não haveria de dar o melhor para vocês se pedirem? E ele diz no texto o que é o melhor: o Espírito Santo. O melhor de Deus é o Espírito Santo, e é esse que ele dará para aquele que o pedir, porque é isso que esse texto, é isso que esse ensino me relata. Falando sobre a importância da oração, eu vou tirar e extrair daqui alguns ensinamentos de Jesus, e nós vamos trazer isso para a nossa vida. O primeiro ensinamento é que nós precisamos orar expondo as nossas necessidades, amém? É claro, nós sabíamos disso e sabemos disso, mas nós precisamos expor as nossas necessidades. Muitas vezes a gente não expõe, a gente pensa assim: Deus já sabe do que eu preciso, por que eu vou, entre aspas, perder tempo orando? Eu podia estar lavando uma louça, eu podia estar arrumando o quarto, podia estar arrumando o jardim, podia estar lavando o carro, podia estar fazendo isso e mais aquilo, que não faltará ocupação. Mas aí nós pensamos, e quem nos faz pensar assim é o inimigo. O inimigo nos leva a pensar assim: por que eu vou perder tempo orando se Deus já sabe o que eu preciso? Por que eu vou perder tempo falando com Deus se Ele é onisciente, se Ele é onipresente, onipotente, e Ele sabe de tudo que eu preciso? Então é perda de tempo orar, é perda de tempo ficar colocando diante dEle as minhas necessidades. Mas Jesus ensina que precisamos pedir. E pedir é falar com Deus, é abrir o nosso coração com sinceridade, dizendo: Senhor, eu preciso disso, e daquilo outro. Vamos receber? Nem tudo o que pedimos, nem tudo o que queremos, mas uma certeza eu tenho: receberemos tudo aquilo que precisamos, amém? Tudo aquilo que necessitamos, receberemos.
nem tudo que queremos. Porque às vezes a gente quer coisas que não são da vontade de Deus. A gente quer coisas que não provêm de Deus. E a Bíblia diz que nós não recebemos muitas coisas porque pedimos mal. Pedimos para esbanjar nos nossos prazeres, nos nossos deleites. E Deus não nos concederá. Mas quanto mais intimidade temos com Deus, quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, mais certeza teremos do que pedir. Mais convictos estaremos do que precisamos pedir. E aí, nós receberemos. Porque nós precisamos, nesse primeiro ponto, nesse primeiro ensino, nós precisamos entender a necessidade de expor as nossas necessidades. Mesmo sabendo que Deus conhece, mesmo sabendo que o nosso Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, ainda assim, Ele espera ouvir dos meus lábios, dos teus lábios. Ele espera ouvir aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. E Jesus, depois, quando ele fala no versículo 9, pedir, ele fala sobre 3 verbos aqui: pedir, buscar e bater. Estão relacionados à oração. E o primeiro é justamente esse ensino: pedir, abrir os nossos lábios, abrir a nossa boca para orarmos e expor as nossas dificuldades, as nossas necessidades, aquilo que precisamos. E aí a pergunta que fica aqui para mim: nós temos conseguido orar? Nós temos conseguido pedir? Nós temos tido esse tempo, essa rotina, como Daniel, que 3 vezes por dia abria a janela do seu quarto, se punha de joelhos e orava a Deus? E olha que o que Daniel certamente orava, pelo que ele orava, estava escravizado, foi levado cativo à Babilônia, não estava passando por momentos bons. A fase da vida de Daniel era uma fase de cativeiro. E lá ele orava 3 vezes por dia. Ele podia, e muitas vezes nós desanimamos na oração também, quando passamos por fases de lutas, fases difíceis. Porque a gente pensa assim: Deus não se importa mais comigo, Deus não olha mais para mim, Deus não me ouve mais, Deus não tem mais propósitos comigo, Deus não tem mais propósitos com a minha vida, com o meu ministério, com o meu trabalho, com a minha família, com o meu casamento, seja lá o que for, e nós deixamos de orar, porque nós desanimamos. Daniel não desanimou lá na Babilônia. Daniel não desanimou diante das dificuldades pelas quais ele passou. E nós muitas vezes nos frustramos e desanimamos com tantas coisas que acontecem, mas que nós possamos voltar ao primeiro amor a respeito de oração. Que possamos voltar às primeiras obras, buscando a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus através da oração. E aí, depois, nesse ensino, o segundo ponto que eu tiro daqui como lição para a minha vida a respeito de oração, é que nós precisamos, através da oração, precisamos orar, buscando no lugar onde podemos achar. Amém? A gente não vai achar em qualquer lugar. Como este homem saiu de casa, ele saiu da sua casa e foi à casa do vizinho, ele foi buscar pães. E Jesus, ele fala isso, ele nas entrelinhas ele explica isso, que existe uma diferença entre pedir e buscar. Se eu pedir algo para o Fábio já me trouxe sem eu pedir, ele me trouxe água. Se eu tivesse pedido, Fábio, me traz um copo d'água, eu estava pedindo algo para o Fábio, aqui onde eu estou, e ele estaria se deslocando, buscando a água e me trazendo até aqui. É diferente do que eu buscar algo. Existe a diferença entre pedir e buscar. Buscar é quando eu saio do lugar onde eu estou e vou até determinado lugar para buscar aquilo que eu desejo. E na oração, isso envolve sair do meu comodismo, sair do meu estado de paralisia, de inércia, e buscar, e ir até a presença de Deus. Muitas vezes nós pedimos somente em pensamento, e Deus ouve a nossa oração em pensamento. Não estou dizendo que Deus não ouve, mas nós somente ficamos naquela oração em pensamento. Nós somente oramos em pensamento, mas Deus quer que a gente o busque com intensidade. O Senhor quer que a gente o busque a presença dEle. E buscar a presença dEle, buscar algo em oração, é sair da onde estamos e ir até a presença de Deus. Ir até diante dEle.
E nós temos visto isso, eu tenho visto isso, e não é de hoje, não é de ontem, é de uma vida de conversão, de uma vida de mais de 20 anos convertido. Eu tenho visto isso, e não é de agora, aonde os cultos menos frequentados são os cultos de oração e de estudo bíblico. Isso não é de hoje. E tem irmãos que têm muito mais tempo de evangelho do que eu. E se pedirem para esses homens, certamente eles vão dizer a mesma coisa. Em todo o tempo, o culto que deveria ser mais frequentado é o de oração e é o menos frequentado. Por quê? Porque são estratégias de Satanás. São estratégias do inimigo, para que a gente não busque a presença de Deus, não esteja na presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, com Deus o que temos é suficiente. Com Deus o que temos é suficiente para saciar, para suprir as nossas necessidades. Enquanto que sem Deus, tudo que possamos ter, possuir, não é nada. Sem Deus, o tudo vira nada. Mas quando nós, em Cristo, buscamos a presença de Deus, nos prostramos diante de Deus, adoramos a Deus, certamente seremos supridos fisicamente, materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Por isso que existe essa luta tão grande de nós não buscarmos, de nós não irmos, de nós não estarmos na presença de Deus. O inimigo, uma das grandes estratégias de Satanás neste tempo, não é nos tirar da igreja. Uma grande estratégia de Satanás é ocupar o nosso tempo para que a gente não ore. Prestem atenção nisso. Uma grande estratégia do inimigo não é nos tirar da igreja. Uma grande estratégia do inimigo é não permitir que a gente ore. É não deixar que a gente busque na presença de Deus. Porque quando nós buscamos, Jesus garante isso. Aquele que busca vai achar. Aquele que busca em Cristo vai achar paz. Aquele que busca em Cristo vai achar consolo. Aquele que busca em Cristo vai achar cura. Aquele que busca em Cristo vai achar restauração, transformação. Seja lá o que você necessite, busque em Cristo. Mas busque saindo do teu comodismo, saindo da tua zona de conforto, saindo dessa mesmice de oração de 5 minutos por dia. Meus queridos, quando muito chegamos a isso, quando muito chegamos a 5 minutos, onde nós podemos ver, e a palavra de Deus nos mostra, nos revela, homens que oravam, e a história nos mostra isso, e nós muitas vezes queremos e falamos em avivamento. Nós queremos uma igreja avivada, nós queremos avivamento, buscamos avivamento. Aonde vai haver avivamento? Numa igreja que não ora. Aonde vai haver avivamento? Num lugar onde não tem oração. Isso não existe, isso é contraditório, isso não está na palavra de Deus. Nós queremos avivamento, buscarmos avivamento, desejarmos avivamento, mas esquecemos do básico, do prático, que é orar. Eu li algo muito interessante essa semana. Muito interessante, que me chamou muito a atenção. Muita gente quer beber água fresca do poço, mas ninguém está disposto a cavar. Isso é uma verdade. Muita gente quer uma igreja abençoada, muita gente quer uma igreja cheia, muita gente quer uns ministérios bombando, mas ninguém quer pagar o preço para orar. Ninguém quer se doar em oração. Ninguém quer ajudar a cavar o poço. Isso é uma verdade. Meus queridos, que nós possamos entender a necessidade de buscarmos a presença de Deus. Nós precisamos aprender isso. Seguindo, para não entrarmos em mais delongas, segue-se os ensinamentos. Jesus diz que precisamos pedir, que precisamos bater, buscar, agora bater. Ele também diz que precisamos bater. O que nós entendemos nisso? Que nós precisamos orar com perseverança, que nós precisamos manter a nossa oração perseverante, crendo que vamos receber, porque Jesus deixa claro isso no versículo 8, digo-vos que, se não se levantar para lhes dar por ser amigo, todavia o fará por causa da importunação. Então Jesus está dizendo, batei, insisti na porta, batam na porta, insistam em oração,
e é algo muito complicado, porque nós oramos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, de repente, quando muito, uma semana, um mês, eu vou exagerar, 1 ano por algo, e se nós não recebemos, não oramos mais. Mas nós precisamos continuar orando. É isso que Jesus diz. Nós precisamos bater. Jesus diz: aquele que bate, a quem bate, vai se abrir. E o bater é insistir. Muitas vezes nós pensamos assim: poxa vida, por que eu vou insistir nisso? Por que eu vou insistir com isso? Por que eu vou continuar nisso? Jesus está dizendo que se você não for atendido pela amizade, você vai ser atendido pela importunação. Continue orando, continue buscando, continue crendo. O Senhor está no controle de tudo. Ontem o meu carro estragou. Abrindo um parênteses aqui. Tínhamos compromissos na Feliz. Tínhamos visitas, pessoas enfermas para visitar e orar. Desmarquei. O carro estragou, não pudemos descer. Aí, hoje de manhã, tive que descer por causa da ceia. Eu fui importunar um amigo. Bati na porta do amigo, disse: preciso que tu me leve para Feliz. Meu carro estragou. Aí o amigo diz: olha, eu te empresto o carro, mas é meio cedo para a gente sair. Peguei o carro do amigo e fui. Estou feliz. Então, isso é oração. A gente precisa aprender a bater, a perseverar. A gente precisa aprender a não desanimar em meio às dificuldades quando nós não recebemos. Veja bem, quando nós não recebemos aquilo que nós buscamos em Deus. E aí vem um outro detalhe. Muitas vezes não recebemos, como eu já falei no início, não recebemos o que queremos, mas tudo aquilo que precisamos. Cremos nisso? Amém? Recebemos de Deus tudo aquilo que necessitamos, tudo o que precisamos, mas nem sempre tudo o que queremos, porque nós podemos querer coisas que não são agradáveis, coisas que muitas vezes não vão nos fazer bem. E aí, seguindo, já indo para a parte final, nós enxergamos aqui Jesus seguindo o seu ensino, ainda falando sobre oração, versículos 11, 12 e 13. Jesus diz que nós que somos ruins, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. E ele compara aqui pão com pedra, peixe com cobra, ovo com escorpião. E quem de nós dará algo ruim? Dá algo ruim para o filho? Ninguém. Quem de nós dá algo que vai fazer mal, que vai prejudicar o filho? Ninguém. Nós somos ruins, nós somos maus, nós somos pecadores, nós temos o pecado em nós. E se nós que somos maus sabemos dar coisas boas, quanto mais o nosso Deus. E aí o texto diz que vós, versículo 13, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Dará o quê? As coisas boas que vocês querem? Não, dará o melhor de Deus, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. E quando nós temos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita em nós, a palavra de Deus nos ensina isso. O Espírito Santo em nós nos convence do nosso pecado, nos faz entender e reconhecer que pecamos, que somos pecadores, que não somos merecedores de Deus, da salvação, mas é que pela graça de Deus nós somos alcançados. O Espírito Santo de Deus, ele me leva a orar como convém, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Mas quando nós oramos e pedimos a Deus e Ele nos dá o Espírito Santo nos leva a orar como convém. Ele intercede por nós. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, Ele confirma no nosso espírito, Ele dá a certeza para nós que nós somos filhos de Deus. Veja que maravilha, que coisa, que bênção nós podermos orar e receber de Deus o Espírito Santo que coloca no nosso coração essa certeza. Vocês são filhos de Deus. Vocês têm um Pai celestial, um Pai eterno, um Pai que se preocupa nos mínimos detalhes com cada um de vocês. Os mínimos detalhes da vida de vocês está diante de Deus, na mente de Deus, no cuidado de Deus, na preocupação de Deus para nos suprir, para nos cuidar, para nos atender, conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade. Que bênção nós podermos entender isso.
que quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós pedimos, buscamos e batemos, o Senhor nos dá o melhor que Ele tem. Foi cumprido em Cristo, se cumpriu em Cristo. Deus enviou ao mundo o seu único Filho para morrer no nosso lugar. E agora, nós, na nossa geração, no nosso tempo, o Espírito Santo, que representa Deus, que representa Cristo, que é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele é Deus, vivo, presente, habitando em nós. Coisas que maravilhosas demais para entendermos. Onde no Antigo Testamento Deus habitava num templo feito por homens, um templo de pedras. E lá era o lugar da habitação de Deus. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na presença de Deus para pedir perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo. E hoje nós, pela graça de Deus, temos Deus vivo habitando em nós através do seu Espírito Santo. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa quando nós entendemos isso. Que o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos faz orar como devemos orar, que nos faz buscar a presença de Deus como nós devemos buscar, porque nós por nós mesmos não sabemos, não conseguimos. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que agora nós temos um Pai. Aí voltamos lá no início, fechamos o círculo, vamos lá para o início, quando Jesus diz que na oração vocês reconheçam que vocês não são mais órfãos. Reconheçam, entendam que vocês não estão mais largados, abandonados ao esmo. Vocês têm um Pai. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, olha para nós, olha para a nossa dificuldade, olha para a nossa luta, olha para a nossa dor, olha para a nossa angústia, Pai. E nós muitas vezes esquecemos de tudo isso, coisas que são o beabá, o leite, isso é leite, beabá. Esquecemos daquela cartilha que quando uma vez eu tinha também 6 anos e fui na escola. Na minha época ainda era, quando eu comecei a ir na escola, tinha banco de madeira que tu sentava junto, a classe e o banco, né? Estou olhando para o Heitor porque ele deve conhecer. Banco de madeira, sentava um do lado do outro, era junto, né? Classe, madeira lá na frente, duro, né? Eu comecei assim. E aí tinha uma cartilha, da primeira série para aprender a ler, Olavo e Hélida. Né? Vocês também estão rindo, né? Vocês tinham também Olavo e Hélida. E lá era o beabá. A, B, C, Olavo e Hélida era a cartilha daquela época para a alfabetização das crianças. E eu tinha essa cartilha. A oração é Olavo e Hélida do cristão. É o beabá, é o princípio, é o início, é a primeira coisa. E nós, infelizmente, precisamos retomar essa cartilha. Precisamos rever essa cartilha. Precisamos novamente voltar a essa prática. Porque senão, meus queridos irmãos, o tempo no qual nós estamos, nós vamos passar por momentos de luta, momentos de dificuldade, momentos de aflição. E se nós não tivermos o costume, se nós não tivermos como Daniel, costume de orar todos os dias, colocar diante do Senhor a nossa aflição, colocar diante do Senhor os nossos problemas, pedir, buscar e bater constantemente, nós vamos ficar pelo caminho. Nós vamos ficar desanimados, frustrados, e nós vamos nos sentir abandonados. Mas o Senhor não abandona ninguém. Ele está disposto a dar, o texto diz, o seu Espírito, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Amém, meus queridos? O Espírito Santo é que nos renova, o Espírito Santo é que nos leva a orar, o Espírito Santo é que nos dá forças para continuar, é a presença de Deus em nós, o Espírito Santo. Então não importa o que você sinta, não importa pelo que você está passando ou esteja passando, mas somente busque pela presença de Deus, o Espírito Santo. O resto será acrescentado. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, vamos louvar a Deus também. Vamos estar encerrando este momento de reflexão da palavra, logo vamos estar passando por um momento de ceia. Mas neste momento, eu te convido a fechar os teus olhos. Eu te convido a fechar os teus olhos e a refletir um pouco sobre a tua vida de oração.
Como está o teu tempo com Deus? Como está a tua dedicação? Como está a tua oração? Se está bem? Se você está orando, conseguindo orar, ore pelos teus irmãos. Ore por aqueles que você tem olhado ao redor e tem sentido falta. Ore por aqueles que podem estar cansados, sobrecarregados, aqueles que podem estar fracos na fé. Se a tua vida de oração não está tão bem assim, nessa noite o Espírito Santo nos desafia, o Espírito Santo nos confronta a pedirmos e a clamarmos por Ele. O texto é claro: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E a presença de Deus na nossa vida nos leva a orar, nos leva a adorar, nos leva a nos entregarmos de corpo e alma a Ele, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos guiado. Feche os teus olhos e vamos orar, vamos louvar a Deus. E reflita não sobre a vida do teu marido, da tua esposa, da tua filha, do teu filho. Reflita sobre a tua vida, como você está, como está a tua vida de oração.